Quem é o pastor Océlio Nauá? Glória a Deus. Meus amados, pastor Océlio Nauá é simplesmente um servo de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela bondade de Deus está a serviço do reino de Deus na terra. Deus tem sido bondoso e misericordioso para comigo. Sou filho de um casal, pastor Ariovaldo e irmã Doraci Nauá, que já dorme com o Senhor. Tenho 10 irmãos que servem a Jesus, 5 pastores e 5 empresários. Eles todos foram treinados e preparados na escola dominical, no culto doméstico, servindo e amando a Jesus. E Deus tem sido bondoso para comigo, com a minha família e com os meus familiares, e tem nos honrado. Hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, estou pastoreando a Assembleia de Deus em Tucuruí há 35 anos. O pastor Océlio Nauá, Deus lhe deu uma graça administrativa, uma graça de aonde colocar as mãos ser abençoado. Coloquei as mãos, entendeu, para trabalhar na igreja, e a igreja prosperou. Eu recebi a igreja com 7 congregações, passamos de 100, dividimos 5 campos, criamos 5 campos em volta e já estamos com mais 90 congregações. Já construímos mais de 70 templos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Um santuário, casa pastoral, e aonde Deus tem nos levado, o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. Então tudo isso eu vejo não em mim, mas eu vejo que o maravilhoso Espírito Santo tem tomado conta da minha vida, do meu ministério, da minha família, e ele tem nos honrado. Hoje, para a glória do Senhor, nós temos também uma faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas, Gamaliel, que temos lá 10 cursos. Há 25 anos nós estamos trabalhando, e Deus fez prosperar tudo isso para a glória e honra do seu santo nome. E hoje, Deus me deu o privilégio de estar tomando conta, ou ajudando, ou está dirigindo a Comiadepa, que é a Convenção Interestadual de Ministros de Igreja Evangélica da Assembleia de Deus no estado do Pará. E com um grupo de pastores, amigos, irmãos, anciãos, que eu chamo de os patriarcas. Esses homens estão coesos conosco, cuidando dessa entidade, que é uma entidade centenária. E para a glória do nome do Senhor, a mão do Senhor está estendida. Tivemos agora uma GO. Nessa GO, Jesus batizou com o Espírito Santo as crianças. Lá no departamento de HDS, que nós chamamos, que é os heranças do Senhor, jovens que são herança do Senhor, filho dos pastores, Jesus esteve presente batizando com o Espírito Santo. Durante 6 dias que nós estivemos ministrando, o Espírito Santo operou de uma maneira maravilhosa. Estão aí os vídeos para todo mundo ver a mão de Deus estendida. Nós convidamos o Espírito Santo para tomar a primazia nesta instituição. E ele está tomando conta. Aonde nós chegamos, está vendo o mover de Deus. Isso porque, Jaqueline, quando eu assumi a convenção, juntamente com os meus pares, nós fomos orar. E o Espírito Santo me disse: eu preciso tratar com você à parte. E eu fui para a nossa chácara, no interior, e ficamos lá 3 dias, cantando os hinos da harpa, orando, jejuando. Primeiro dia de quebrantamento, segundo dia. No segundo dia, pelas 11 horas da manhã, uma luz forte e poderosa brilhou. Que vocês aqui no estúdio vão sentir a presença do Espírito Santo agora. Algo de Deus veio sobre mim, e o Senhor disse: eu tenho contigo um propósito neste estado. E quando o Espírito Santo falou comigo ali, ele me disse: eu quero que você trate do perfil dos homens de Deus neste estado. Eu quero que você dê ferramentas para os meus filhos levarem a palavra no interior desse estado, do evangelismo, do discipulado, do acolhimento que está varando pelo vão dos dedos. Os pastores estão olhando para outras coisas, esquecendo de ir buscar as almas, de evangelizar, de fazer o discipulado. E o Espírito Santo falou comigo: trate do ministério desses obreiros. E então Deus me deu os homens. E ele disse para mim: vou mandar os obreiros falar com você.
pastor Salles Batista está lá com um mundo de coisa, um homem que tem uma televisão para cuidar, tem uma rádio que está sendo montada, tem mais quase 200 templos para cuidar, mais de 20 mil pessoas, e o Espírito Santo disse, vá lá ajudar o meu servo. Falou também com outro pastor que é um grande patriarca, pastor Levi Pedreiras, vá ajudar o meu servo. Falou com o pastor de Canaã dos Carajás, vá ajudar o meu servo. Falou também com os outros patriarcas de igrejas grandes, homens que estão cuidando de milhares de pessoas. E nós não tínhamos falado um com o outro. Depois desse encontro ali na mata, essas pessoas estão sendo mobilizadas. Está acontecendo um mistério. Aonde nós chegamos, o Espírito Santo se manifesta. A presença dele é sentida e o nome de Jesus é glorificado. Eu me sinto, entendeu, como um Zé Ninguém, apenas a serviço do reino de Deus. Olha, eu quero dizer para você, Jaqueline, se você me visitar em Tucuruí, você vai ver aquela igreja, uma igreja em que o nome de Jesus é glorificado, uma igreja onde a presença de Deus é sentida. Eu estou há 35 anos, não é fácil pastorear uma igreja por um ano. Agora, por 35 anos, isto tudo porque o Espírito Santo é que tomou conta. Eu tinha feito um trato com o Espírito Santo. Aonde o Senhor me colocar, o Senhor vai ser o presidente. E quando eu assumi a Comiadepa, eu convidei Espírito Santo, o Senhor vai assumir. E o patriarca que foi orar por mim, na hora que eu fui receber, eu disse, eu quero que o Espírito Santo seja o presidente. E o Espírito Santo tomou a presidência. Então hoje eu estou tranquilo. Aonde eu chego, o Espírito Santo se manifesta no meio dos pastores. Vocês vão ver nos vídeos, em todas as cidades. E olha, não é um trabalho pequeno. São 1.080 campos, 60 áreas de supervisão. Ontem mesmo nós estávamos visitando uma área de supervisão no Marajó, na cidade de Portel. E quando a gente começa a ministrar, não são ministrações assim de megas preletores, ministrações simples, mas a presença do Espírito Santo, ela chega no meio dos obreiros e é algo assim, entendeu? Que eles se abraçam, deles que dobram o joelho no chão, deles que clamam, e o Espírito Santo fala de uma maneira poderosa. É coisa grande, é coisa tremenda. Pastor Océlio, como foi assumir a presidência da Comiadepa após o escândalo que se espalhou por todas as igrejas do Brasil? Vocês sabem que as dificuldades aparecem. Nós não esperávamos, não sonhávamos em nenhum momento assumir a Comiadepa. Primeiro porque nós já tínhamos assumido o compromisso de sermos vice do pastor que estava. Então, para nós era mais cômodo ser vice, porque a gente ajudaria numa ministração, estaríamos em casa, não precisaríamos dormir hoje lá num barco, amanhã num carro, viajando no estado para cima e para baixo. Então, para nós estava mais cômodo. Mas, de repente, nós tivemos que assumir. E quando nós assumimos, como eu falei para vocês, nós convidamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a agir. Reconhecemos a fraqueza do nosso colega e não condenamos ninguém, porque nós não viemos para condenar ninguém. Eu entendo que cada um tem suas fraquezas e que Deus use de misericórdia, porque ele também tem uma alma, tem uma vida, e que Deus tenha misericórdia dele, da família dele. Ninguém quer estar na pele dele. Que Deus tenha misericórdia e ajude que ele possa ser recuperado. E o nosso trabalho é cuidar da instituição dos pastores, porque nós temos lá, entendeu? Mais de 3.000 pastores, quase 4.000 pastores. Pastores que precisam de uma palavra amiga, igrejas que precisam de uma orientação, muitos deles precisam de ajuda, alguns estão entrando em depressão, outros estão enfermos, que nós precisamos, como um pastor, presidente de uma instituição desta envergadura, ajudá-los. Então, o que nós estamos fazendo é isso, procurando ajudá-los, visitando, dando o acompanhamento e o acolhimento. A palavra correta, acolhimento. Então nós estamos levando esta palavra, a mensagem, e também o acolhimento que eles precisam como seres humanos. Porque vocês não imaginam,
Você está numa capital, numa cidade grande, é uma coisa. Sim. Agora imagine um obreiro missionário lá no interior do estado do Pará, numa ilha, na beira de uma estrada, esperando inteiramente na misericórdia de Deus. Então precisa de um presidente que conheça as realidades do estado, que são 6 mesorregiões, cada uma diferenciada da outra. Uma é numa ilha, uma é no Marajó, outra é no oeste do Pará, a outra é no sul do Pará, a outra é no Nordeste paraense, a outra é na zona metropolitana de Belém. Então, cada setor tem a sua peculiaridade e a necessidade deste homem que Deus levantar para dar continuidade a esta instituição, ter a graça de Deus, estar no plano do Senhor e ter esse conhecimento. Deus me deu a graça de estar 44 anos cuidando da Igreja do Senhor no estado do Pará. Tive o privilégio já de pastorear outras igrejas, apenas 5 campos, Jaqueline, eu tive o privilégio de pastorear. Pastoreei 2 campos que estão ali, que a gente chama lá, entendeu? Baixo Tocantins. Pastoreei um campo na Transamazônica por quase 5 anos. Pastoreei um campo lá no oeste do estado, na cidade de Monte Alegre, e vim para Tucuruí, que estou há 35 anos. Então, quando eu somo tudo isso, eu estou completando 44 anos. Aí que eu pensei que eu já iria parar. Foi quando o Espírito Santo me disse que eu não deveria parar, mas que teria ainda esta tarefa para continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. Pastor Océlio, o senhor acabou de sair de uma reunião com o pastor José Wellington e o seu filho, o pastor José Wellington Júnior. E, pastor, eles vão apoiar a sua candidatura? Minha gente, quando fala do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o grande referencial que nós temos no Brasil, eu tenho muito respeito, porque ele é o meu patriarca, ele é o meu pai. Eu estou há 40 anos na Convenção Geral e, para a glória de Jesus, durante esses 40 anos, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele já me colocou quase em todos os cargos que existem da Convenção Geral. Então eu tenho o maior respeito por ele. E agora o pastor José Wellington Júnior é um amigo que eu tenho, entendeu, de muito tempo, uma amizade assim muito solidificada. Todas as campanhas dele nós tivemos juntos. Agora mesmo, nesta última, nós trouxemos 9 ônibus, além das aeronaves que vieram lotadas de pessoas do Pará para apoiá-lo. Eles, para nós, são a referência que nós temos nacional. Então, já convidei para estar conosco lá na nossa eleição, estarão conosco, entendeu? E eu sei que eles são pessoas já do meu coração, da minha vida. Convidei-os para estarem conosco nos 91 anos da Assembleia de Deus de Tucuruí. Eles sempre estão conosco nos nossos eventos. Então eu creio que o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado em tudo que eles estão fazendo, e a gente está na dependência de Deus. Amém. Pastor Océlio, como o senhor encontrou a administração da convenção e quais são as novidades para esta gestão? Minha gente, como eu estava falando para vocês, para nós foi um grande desafio. Primeiro, você não está esperando, e de imediato você, entendeu, assume uma responsabilidade tão grande. Quando eu olho, entendeu, para o nosso patriarca do estado do Pará, pastor Gilberto Marques de Souza, que para nós também é um ícone da Assembleia de Deus no Brasil, que ele foi o primeiro vice da CGADB, o homem que deu tudo de si no estado do Pará. E podemos dizer assim, morreu lá dentro da Comiadepa. E quando eu me sinto assim na responsabilidade, Jaqueline, de ter que substituir este homem, com o trabalho que ele fez e a responsabilidade que pesa sobre os ombros da gente, não é fácil. Por isso que eu recorri e para o jejum, para a oração, para o rosto no pó, pedindo ao Senhor, me orienta como fazer e o que fazer, buscando em Deus o nosso projeto. E aí nós temos um projeto muito grande. Primeiro, nós temos um projeto com as nossas crianças no estado do Pará. Nós temos lá a CEIADEPA, que é uma secretaria
que cuida exatamente das crianças no estado do Pará, onde nós preparamos as EBFs. Este ano a nossa temática é a graça. Hoje nós falamos da graça salvadora. Agora na nossa GO que nós tivemos agora em junho, foi tão maravilhosa este momento com as nossas crianças, que é o Kids, né? Que várias crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Então, a temática foi o fruto do Espírito. Também nós temos um outro projeto muito forte, que é com os nossos jovens no estado do Pará. É um projeto muito grande, Ramon, porque é um projeto que nós queremos dar continuidade no projeto que Deus deu uma visão para o pastor Gilberto. Ele estava morrendo no hospital quando o Senhor falou com ele sobre os jovens. Então foi aí que a gente começou a pensar na UMADESPA, que é a União de Mocidade da Assembleia de Deus do Estado do Pará, tá? Então nós temos um projeto grande, que são mais de 100 mil jovens no estado do Pará. E nesse projeto, então nós temos dentro do projeto o QGU, que é um quartel-general de jovens, que não são as heranças do Senhor. Então olha para ver se você entende. Nós temos o projeto com as crianças, que é a CIADEPA. Nós temos um projeto com a UMADESPA, que é a união de todos os jovens do estado do Pará, mas dentro dessa UMADESPA nós temos um projeto especial que é o QGU. O QGU, entendeu? Esse quartel-general da UMADESPA, que a gente faz evento com esses jovens em vários pontos do estado. Esses dias nós tivemos um evento maravilhoso lá na cidade de Monte Alegre. Você precisa ver esses eventos, são maravilhosos, os jovens veem, é coisa grande, é coisa tremenda. Agora, dentro desse grupo, eu estou só te falando do nosso projeto para os jovens. Nós descobrimos um outro que é fantástico, que são os jovens pregadores. Deus me deu, há 2 anos atrás, preocupado com os jovens, o livro O Guia do Jovem Pregador. Porque eu ouvi um jovem pregar, e esse jovem, ele estava pregando, mas não era a mensagem cristocêntrica. Então eu preparei um material, que depois eu vou mandar para vocês verem, um livro, para os jovens pregadores, o Guia do Jovem Pregador, onde eu coloco as mensagens cristocêntricas, para eles lerem, estudarem e pregarem. Porque eles estão indo na internet, pegando mensagem de coach, sabe? De outras pessoas que não é da nossa teologia. Quando eu vi aquilo, eu me assustei. Então eu convidei os jovens pregadores do estado do Pará, porque nós vamos fazer uma imersão durante 10 meses. Já tive a primeira reunião com eles e eu pensei que ia aparecer uns 30. Sabe quantos apareceram, Ramon? Apareceram 150. E o que me trouxe mais alegria, que eu não imaginava que tinha senhoritas, jovens pregadores, apareceram 30. Então eu já tenho 180 para trabalhar. E nós vamos começar, tivemos a primeira reunião com eles, e agora nós vamos ter no mês de agosto próximo, se Deus quiser, será no dia 23 ou dia 25, eles vão estar hospedados lá na Comiadepa, e nós vamos ter com eles, vai começar a imersão, nós vamos ministrar para eles 40 matérias. Vamos dar um curso para eles terem uma teologia, porque esses quase 200 jovens pregadores, daqui mais uns dias, eu já agora profetizando, vocês em São Paulo vão ter o privilégio de ouvir jovens pregadores do estado do Pará, já fruto deste trabalho, porque na primeira reunião que eu tive com eles, o Espírito Santo se manifestou de uma maneira tremenda. Então, novamente, a chama pentecostal que começou lá no Pará, vai novamente se reacender, que está acesa, e ela vai vir, se Deus quiser, e vocês vão ouvir esses jovens pregadores do Pará, tanto rapazes quanto moças, cheias do Espírito Santo, pregando para o Pará, para o Brasil e aonde Deus levantar. Então, esse é um projeto para os jovens, mas nós temos um outro projeto que é para as igrejas do estado do Pará, que é um projeto de prepararmos os obreiros para eles levarem a grande comissão, que é a suma da igreja, que é o evangelismo, o discipulado, o acolhimento e missões dentro das igrejas. Isso nós já estamos começando esse treinamento. E o outro propósito é preparar o perfil do obreiro que Deus quer. O perfil deste obreiro diante da sociedade, o perfil deste obreiro
diante da igreja, o perfil deste obreiro na família dele e o perfil deste obreiro na vida financeira dele. Então nós estamos trabalhando isso, já estamos trabalhando, e eu sei que está sendo uma benção. Então são vários projetos que Deus tem nos dado para trazer a essa instituição centenária que é a Comiadepa, em nome do Senhor Jesus. Pastor, aquele almoço que teve com o governador Helder Barbalho, que foi levado ao púlpito, o senhor pode dar a ação? Quando nós assumimos a instituição, nós colocamos no coração para que o altar do Senhor seja um altar, entendeu, apenas para os consagrados. E o governador do estado, ele tem um trabalho muito lindo no estado. Ele é um dos governadores melhores que nós temos no Brasil. Prova disso, ele foi eleito com mais de 70% dos votos dos paraenses. E está fazendo um trabalho extraordinário no estado do Pará. Isso aqui, entendeu? Não tem como esconder. Porque em cada lugar que você chega no estado do Pará tem uma placa que é uma obra do governo. Eu que rodo o estado, vejo isso, reconheço. E ele é a maior autoridade do nosso estado. Então, já que ele nos convidou para um almoço, que era fora da nossa igreja, fora de um culto, era apenas um almoço, então nós fomos, participamos do almoço. E nesse almoço ele prometeu, entendeu, ajudar a instituição chamada AME, que é uma associação que nós temos no estado do Pará, da nossa Comiadepa, faz parte da nossa Comiadepa, que ajuda no social. É quem cuida de um pastor ribeirinho, de uma esposa que chega doente, de um obreiro que chega enfermo, de alguém que precisa de uma operação, de alguém que está precisando de uma ajuda social. Então, essa instituição, ela cuida da parte social dos nossos pastores. E já que o governador está prometendo que quer ajudar essa instituição neste lado social, nós não achamos isso difícil, não, e nem ruim. Achamos que era uma coisa boa. Só que as pessoas que não estão olhando para o bem da sociedade e que são, entendeu, tem outra mentalidade, eles pegaram isso e começaram a denigrir tanto a imagem do governador e a minha imagem como se eu estivesse recebendo recurso do governo. Esta mão aqui, meu amigo, não recebeu um centavo do governador, mesmo porque Deus já me honrou, já sou um homem abençoado, aposentado, e essas mãos aonde colocou, Deus fez prosperar. Para a glória do nome do Senhor Jesus, hoje, se eu não precisasse mais trabalhar em nada, o que eu já tenho já dá para mim viver, eu e meus filhos, por mais 20, 30 anos, para a glória do nome do Senhor. Isso trabalhado e tudo registrado na Receita Federal. Eu tenho os últimos 40 anos a minha declaração e todo mês eu pago o meu imposto, o meu DARF, eu pago todo mês durante 40 anos, isso tudo arrumado e tudo que eu possuo registrado para a glória do Senhor. Eu penso que Deus me deu essa graça porque eu aprendi o que é de César e o que é de Deus é de Deus. Os meus dízimos, se você for lá na caixa beneficente do pastor ou na casa do pastor onde nós pagamos os dízimos, lá eu tenho 44 anos dos meus dízimos, não faltou nem um mês. E para mim não faltar com meus dízimos, eu pago um mês adiantado. Todos os meses eu pago adiantado para mim não atrasar o meu dízimo das minhas prebendas que eu recebo para a glória do Senhor Jesus. Então Deus tem me honrado. Eu não preciso de um centavo de nenhum político para viver, porque Deus já me honrou e já me abençoou, tanto eu quanto a minha família. Sou um empresário, tenho 3 empresas, Deus tem me honrado e me abençoado. Então eu não preciso de dinheiro de governo. Nem ele, nem eu e nem meus filhos. O nosso governador do estado do Pará é um homem honrado, um homem que tem feito pelo estado. Qualquer pessoa de bem vai encontrar isso. Agora, os oponentes nele jogam pedra nele toda hora, né? Como também pegaram a imagem dele, numa hora que ele pediu para mim assinar como testemunha do que ele está vendo. Pegaram isso e já colocaram lá, entendeu? Como se eu estivesse recebendo recurso. Não recebi recurso nenhum. Essas mãos não precisam disso. Que o nome seja glorificado. Pastor Océlio, é verdade que foi a primeira vez que nenhum político subiu no púlpito da Comiadepa para discursar? Olha,
Eu entendo que o altar do Senhor é um lugar exclusivo para os ministros de Deus. Eu convoquei os companheiros, os patriarcas, para estarem conosco no púlpito. E as autoridades nós respeitamos, amamos, todas as autoridades que participam conosco são bem-vindas, seja elas de ordem, autoridades civis, eclesiásticas, militares, todos que vêm participar conosco dos nossos eventos são bem-vindas, principalmente os políticos, eles são bem-vindos, eles podem vir participar do culto. Agora, nós temos um lugar especial para eles. Então, esse lugar, eles vêm, são bem recebidos, são bem recepcionados, eles são bem-vindos. Mas eles vieram para quê? Para cultuar o Senhor, vieram para adorar o Senhor, então eles ficam ali num lugar especial. Agora, aqui no altar do Senhor, é um lugar consagrado, então ali tem que estar quem, Jaqueline? Os pastores, os consagrados, o grupo de louvor, o grupo de adoração, que vão cultuar o Senhor. Pastor, é verdade que o senhor recebeu o apoio do Samuel Câmara para a sua candidatura? Meus amados irmãos, você sabe que aqueles que estão do outro lado, eles querem ver o circo pegar fogo. E eles inventam coisas que não tem nada a ver. Primeiro, pastor Samuel Câmara não mora mais no Pará. Pastor Samuel Câmara, pelo que eu sou informado, ele mora agora no Rio de Janeiro e tem a igreja dele lá no Rio de Janeiro. Então não existe nenhuma conexão entre a Comiadepa e Samuel Câmara. Mesmo porque o pastor Samuel Câmara já se desligou da Convenção Geral, que é a nossa CGADB, e isto já faz tempo, e se desligou da Comiadepa, isso também já faz muito tempo, e criou a convenção dele lá no estado do Pará, e saiu abrindo igreja em todas as cidades do estado do Pará e em todas as vilas. Como que este homem que chegou está abrindo trabalho através da convenção dele nas nossas cidades? Nós vamos ter, ele vai me apoiar em quê? Que não tem nenhum pastor dele que possa votar em nós. Não tem nenhum deles, porque isso pertence a outra convenção. Ele, ainda que ele viesse dizer que está me apoiando, em que iria me apoiar? Não tem nem lógica. Mas os nossos opositores acharam por bem criar o seguinte, colocar a imagem do pastor José Wellington e também do pastor presidente José Wellington Costa Júnior e colocar o candidato no meio. Aí lançaram isso para mostrar, olha, quem está apoiando esse candidato é os dois pastores de São Paulo. E aí, na mesma hora, eles pegaram o outro e disseram, olha, quem está apoiando esse é o pessoal do marketing dele, né? E quem está apoiando esse é o Samuel Câmara, para trazer confusão, irmãos. Mas isso não pega. Esse tipo de coisa que os nossos opositores estão fazendo, eu só faço assim, ó. Porque não pega. Não existe conexão. E os pastores que estão conosco sabem disso, porque nós estamos lá, estamos vivendo. Eles contrataram alguma pessoa que não tem temor de Deus, e essas pessoas estão querendo fazer esse tipo de coisa. Mas não adianta, irmãos, porque quem está nos apoiando no nosso trabalho é o Espírito Santo, que falou comigo lá na mata, quando eu estava orando. Ele que está me direcionando, e ele que me disse que ia falar nos corações de cada obreiro, e ele que está falando. Eu não preciso sair pedindo voto, irmãos, que quando eu chego lá, o obreiro já diz, pastor, eu quero votar no Senhor, eu estou entendendo que o Senhor está no caminho certo, e Deus está mostrando, mostra em sonho para um, revelação para outro. É assim que está acontecendo, Ramon. É Deus falando. Eu chego num pastor que estava pensando ainda a quem ele iria apoiar, ele diz, Deus já falou comigo, já falou com a minha esposa. Então está sendo um negócio assim, tão tranquilo, que eu sei que é o controle e é ele que está cuidando de nós. Estamos aqui com o pastor Salles Batista, que é pastor lá em Marabá. Pastor, o que o senhor tem a dizer do pastor Océlio, a referência do pastor Océlio? Pastor Océlio Nauá é uma referência no estado do Pará, no Brasil e em alguns países. Pastor Océlio Nauá é um administrador
que Deus o concedeu e deu de presente, como uma faculdade que tem tantos cursos, mas entre eles curso de Direito, Odontologia e outros mais. Para a Assembleia de Deus, no estado do Pará, para a minha convenção, a nossa convenção, nós ganhamos em Deus levantar a pastora Célio Nauá para ser o presidente, nesse momento, da nossa convenção, que passou algum momento de dificuldade, mas graças a Deus a credibilidade está voltando, sem deixar de mencionar o pastor falecido, pastor Gilberto Marcos de Souza, que deixou um patrimônio riquíssimo para o pastor Célio Nauá administrar. Nossa referência, não só de Marabá, mas de todo o estado do Pará e do Brasil. Nós estamos felizes pelo pastor Célio Nauá, que é um grande homem de Deus, um administrador. E o portal Assembleia de Valor agradece essa rica participação do pastor, né? E eu tenho uma coisa para falar para vocês, é que o pastor é uma bênção, porque o pastor, conforme foi falando, eu senti a presença de Deus aqui, pastor. Então, que Deus te abençoe grandemente. Já que se a gente entendesse, os crentes entendessem no Brasil, que nós temos 100% do Espírito Santo, e se submetesse à presença dele, nós não precisaríamos estar, entendeu, discutindo nada sobre outras coisas. Deixaríamos ele no controle de tudo. E tudo que eu estou falando aqui para vocês, vocês podem nos visitar e comprovar a verdade. A verdade. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. O Espírito de verdade. A palavra é a verdade. E eu estou falando para vocês aqui, é a verdade. Nos visitem, nos acompanhem e vocês vão ver que o Espírito Santo está conosco, nos conduzindo na verdade. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Obrigado.